E aí, pessoal, continuar nossos estudos, né, de congruência de triângulo. E aí vamos estudar os casos, certo? Então vejam, observando dois triângulos, como é que eu identifico que eles são congruentes? Então, com algumas observações, eu posso concluir que dois triângulos são congruentes. Então, neste primeiro caso, me diz que olhando apenas os lados, certo, dos triângulos, eu posso concluir que eles são congruentes. Quando eu digo congruentes, eu digo do mesmo tamanho, com o mesmo formato, certo? Que eles são iguais. Então veja, vamos olhar só para os lados. Perceba que o lado AB desse triângulo tem a mesma medida do lado EF deste. O lado AC deste triângulo tem a mesma medida do lado EG do outro. O lado BC tem a mesma medida do lado FG do outro triângulo. É isso que eu estou dizendo aqui no quadro, ó. Olhando só os lados, se eles forem congruentes, se os três lados de um triângulo for congruente aos três lados do outro triângulo, se forem congruentes, eu concluo que os dois ângulos, ou os dois triângulos, são congruentes, certo? Veja que eu não preciso olhar para os ângulos. Neste caso, se só em eu olhar para os lados eu perceber que há congruência dos lados, então há congruência dos triângulos. Então, vamos ver aqui, ó. Olha as figuras. Eu tenho aqui 4 pares de triângulos. É importante que você pause o vídeo e me diga qual deles, pense primeiro, qual deles faz parte deste caso, do caso lado, lado, lado. Voltando para a figura. Olha aí. Pause o vídeo e me diga qual deles faz parte do caso lado, lado, lado. Desse primeiro caso que a gente acabou de ver. Certo. Espero que você tenha pausado, né? E tenha observado que esse par de triângulo aqui, ó, o 3, os dois triângulos são congruentes. Pelo caso, lado, 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 você identifica. Veja que não precisa olhar para os ângulos, só os lados. Você vai ver que existe 3 pares de lados congruentes. Ó, nesse triângulozinho aqui da esquerda, AC é congruente a DF. AB congruente a DE. E BC é congruente a EF do outro triângulo. Então, pelo caso lado, 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 eu identifico eles como congruentes. Vamos para o próximo caso. Então, veja que nesse segundo caso, eu já tenho um ângulo. Eu tenho 2 lados em cada triângulo e um ângulo. Então, como é que chama esse caso? Lado, ângulo, lado. Ou seja, LAL. Então, este é o segundo caso. Veja que eu não preciso olhar para os 3 lados do triângulo. Eu não preciso olhar para os 3 lados. Basta que eu olhe para 2 dos lados e um ângulo. E esse ângulo, perceba que esse ângulo ele é formado exatamente pelos lados que eu vou levar em conta. Certo? Então, olha. Perceba, lado congruente a lado do outro triângulo. Ângulo congruente a ângulo do outro triângulo. E lado congruente a lado do outro triângulo. Então, se eu tenho essa situação que está escrita aqui, ó, 2 pares de lados congruentes e um ângulo no meio, né? Um ângulo no meio. Então eu tenho que os 2 triângulos são congruentes. Vamos voltar para a nossa figura. Veja, observe aí você, identifique qual dos pares de triângulos, né,
são congruentes exatamente pelo lado, ângulo, lado, que é o caso que a gente acabou de ver. Pause o vídeo e faça essa meditação. Imagine que você pausou. Então, vamos para a resposta. Qual dos pares eu identifico que são congruentes só observando um lado, um ângulo e um lado? Pelo caso que a gente acabou de ver. Esse aqui, ó. Certo? Perceba. Eu tenho lado, ó. Lado, lado. Ok? Ângulo, ângulo, que é 90 graus. Eles são congruentes. E lado. Então, identifiquei o par de triângulos que são congruentes por esse caso, lado, ângulo, lado. Ok? Tem mais no próximo vídeo. Bons estudos!